e enquanto ele começa a gravar, eu já vou aqui entrando na nossa próxima aula, que é essa aqui, né? Então, pessoal, nós vamos começar a nossa aula hoje, que é a introdução à genética, né? Primeiro, alguns avisos, né? O que nós vamos usar de livros aí para essa disciplina? Bom, nós temos esse livro na biblioteca, infelizmente nós não estamos tendo acesso à biblioteca, esse livro é muito bom, né? Que é o livro do Griffiths, tá? É considerado o melhor livro de genética, mais atualizado, todo mundo, né? Quem faz genética, tanto na área de medicina, na área de biológicas, na área das agrárias, utiliza-se esse livro, ele é a base de tudo, tá certo? É um livro excelente, eu tenho em casa, muito bom, né? Uma linguagem um pouco mais difícil, um pouco, mas ele é muito completo. O segundo livro é esse aí, Genética na Agropecuária, nós também temos ele na nossa biblioteca. Eu tenho ele, vou mostrar para vocês aqui. O meu já está um pouco mais velho, uma edição anterior. Eu fiquei até de comprar. Essa aqui é a quinta edição, eu ainda tenho a quarta edição dele. Tá? É um livro excelente, porque ele é muito específico para a nossa área. Então, ele vai falar mais da genética, envolvendo a parte de agropecuária e aí, no caso, muitos exemplos, muitos exercícios dele dentro da nossa área. Né? E o outro livro que a gente vai olhar é esse aqui, tá velhinho, meu já tadinho. Está bem usado. Eu amo esse livro. Tá? Esse camarada aqui, o que escreveu ele, o Cosme Damião, foi meu professor lá em Viçosa. Aliás, eu tive aula com todos eles, né? Com o Zé Marcelo, com o Cosme, com o Everaldo lá em Viçosa. Esse livro é muito bom, muito completo. E é um livro excelente também, tá? Então, vocês podem usar qualquer um deles, tá certo? Costumo achar aí os PDFs dele aí na internet aí, né? É pirata, se alguém quiser encontrar esses PDFs, é possível de achar, ok? Bom, e aí a gente começa falando um pouco sobre a genética, né? A genética, ela é uma disciplina, né, muito popular, né? Todo momento, a gente vê falar dessa genética, toda semana tem noticiário sobre genética, algum gene que foi descoberto, algum gene que foi silenciado, tá certo? Nos filmes é muito comum, né, a gente ver o assunto de genética também, né? Então, é algo que a gente está sempre em contato, né? E é uma coisa que às vezes a gente acha que sabe, e muitas vezes a gente fala algumas besteiras aí, né? Muitas vezes a gente atribui à genética alguns comportamentos, muitas vezes a gente atribui à genética algumas características, isso às vezes nem sempre é verdade, tá certo? Às vezes quando a gente quer dar uma desculpa, às vezes, de alguma coisa que isso está na genética da pessoa, e muitas vezes não é assim que funciona, tá certo? É, mas ao longo do tempo, vocês vão ver que é uma disciplina extremamente interessante, uma disciplina muito gostosa de fazer, responde muitas dúvidas da gente. Tenho certeza que quando vocês terminarem a disciplina, vocês vão ter uma visão muito diferente do que a gente achava que era genética. E não espere que seja aquela genética bonitinha que o indivíduo é a grande, o indivíduo é pequeno, e quando eu cruzar vai sair o indivíduo A grande, a pequeno. Não, é muito mais do que isso, tá? Aliás, isso aí é só um dos capítulos que a gente vai ver, né? A gente vai ver muito mais coisas, é, muito mais assunto, que é muito importante na nossa área, tanto quanto os zootecnistas e agrônomos, porque ela é a base de uma coisa que a gente precisa muito, que é o melhoramento genético. Né? Então, o melhoramento genético ele depende dos conceitos da genética clássica, dessa genética básica que a gente chama, certo? Então, a partir dos conhecimentos de genética básica, de genética clássica, a gente, né, consegue, então, entender e poder fazer uma seleção melhor dos indivíduos, né? A gente vai entender que nem todas as características se comportam da maneira que a gente imagina. A gente vai ver que nem todas as características são reguladas por poucos genes. Algumas características são reguladas por um gene, mas tem características que são reguladas por vários genes. Isso é um desafio enorme fazer seleção para características desse modelo. A gente vai ver que algumas características nós temos genes regulatórios,
tá certo? Nós vamos ver que existem aberrações cromossômicas. Então, são um universo de coisa muito grande que a gente vai falar por aí, tá? Bom, o fato é que a gente sabe, a gente já entende que nós somos frutos, né, dos genes que os nossos pais carregam. Então, a única forma de você receber, né, esses genes, que é em quantidade de milhões que você possui no seu corpo, e cada um desses genes estão relacionados com alguma característica que você tem, desde o fato de você, por exemplo, levantar com bom humor ou mau humor durante o dia, ao tipo de cabelo que você tem, né? Ou o tipo de olhos, que às vezes a gente fica pensando mais nisso em termos de genética, né? Mas, por exemplo, a sua inteligência é regulada por genes, né? O seu altruísmo, né? Se você é, por exemplo, uma pessoa de fácil convívio, de muitos amigos, ou uma pessoa mais introspectiva, você é produto dos genes que você carrega. E esses genes que você carrega, eles vieram de duas pessoas, né? Metade desses genes vieram dos seus pais e a outra metade desses genes vieram da sua mãe, né? Então, aqui a gente já começa a entender por que que nós sempre representamos os genes com duas letras, tá certo? Por que que a gente sempre representa? Vocês já perguntaram? Por que que eu represento sempre o gene A grande, ou A pequeno, ou tem gente que gosta de falar assim, azão, azão, azinho, azinho, né? Ou azão, azinho. Já pensaram isso? Por que que a gente representa isso sempre em dupla? Porque nós somos frutos de uma união de duas pessoas, né, ou de dois indivíduos que vão dar origem a nós, certo? Então, são indivíduos que, né, metade desses genes que você tem, metade dos cromossomos que você tem, vieram do seu pai e a outra metade veio de sua mãe, certo? Então, por isso, se a gente imaginar na espécie humana, nós temos 46 cromossomos, 23 dos seus cromossomos que você tem veio do seu pai, os outros 23 cromossomos veio da sua mãe. Por sua vez, lá no seu pai, os 23 cromossomos, os 46 cromossomos que ele tem, 23 cromossomos veio da mãe dele ou da sua avó, os outros, materna, né, vamos falar assim, e os 23 cromossomos vieram do seu avô paterno, e dá para a gente começar a entender por que, que nós somos organismos extremamente únicos, né? Só para a gente começar a pensar que nós somos formados por dois seres, e esses dois seres que nos formaram né, tiveram que ser usados quatro seres para poder sair nós aqui, e se você começar a ir atrás disso, aí a gente vai ver que dependeram de 16 seres que tiveram que se unir entre eles, para poder formar os quatro seres que formaram os dois para que eu vou chegar até você, você começa a entender o fato de nós sermos extremamente únicos, porque era necessário uma combinação estatística e genética enorme para ter outro de você igual, certo? Então, a genética é desse jeito. A gente é fruto do meio de onde a gente veio, né? Dos cruzamentos de onde a gente veio, tá? Alguns cruzamentos desses dão problemas, né? A gente já sabe disso. Então, por exemplo, pode acontecer na hora da divisão celular, por exemplo, se a divisão celular for mal feita, e aí um indivíduo vai, por exemplo, com um cromossomo a mais, e o fato de só ter um cromossomo a mais, se esse cromossomo for o cromossomo 21, a gente vai ter esse caso aí, que é o caso desse casal, né, que tem uma síndrome de Down, né? Então, esse casal aí, os dois têm síndrome de Down, né? Lógico que a síndrome de Down, ela tem alguns níveis, né, de um pouco mais, tem algumas pessoas que têm síndrome de Down e têm um nível cognitivo mais dificultado, outros têm síndrome de Down, mas tem um nível cognitivo um pouco melhor. Então, esse é um casal muito famoso, ele e ela têm síndrome de Down, eles se uniram, né, casaram, e a filha nasceu normal. Isso é possível? Lógico que é possível. Tá certo? Lógico que isso é possível, né? Então, eu conheço aqui em Morrinhos, eu conheci uma menina, existe aqui em Morrinhos, é uma cidade muito interessante, porque aqui é uma das poucas cidades que existem pessoas filhas de síndrome de Down e que são normais, tá? Aqui eu conheci uma moça, quando eu estava lá na CELG, né, na Enel, para fazer uma ligação de energia na minha casa, e ela
conversando comigo, lá você tinha que falar onde você trabalhava, e ela falava, foi me perguntando o que eu dava aula, e ela me contou que que ela é filha de uma pessoa que tem síndrome de Down, tá? A mãe dela tem síndrome de Down e ela nasceu normal. O pai é normal, tá? E a mãe é síndrome de Down. Então, isso pode acontecer, e a genética é responsável por isso. Coisas mais novas, por exemplo, que a gente está vendo aí, isso aí é de 17 de julho de 2013, né? Então, a gente já sabe, por exemplo, que é possível desligar esse cromossomo da síndrome de Down, a gente consegue fazer desligamento disso, né? Então, só para a gente ver que a genética, embora a gente consiga fazer isso facilmente, 2013 para cá, são 7 anos, a gente até hoje não conseguiu evitar que nasça pessoas com síndrome de Down, né? Então, não é tão simples trabalhar com genética, não é tão simples ir lá mexer nos genes, tá? Edição gênica é algo que nós estamos começando a fazer agora, mas é algo muito perigoso, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Nós vamos estudar, enquanto a gente estiver falando de genética, sobre hereditariedade, então nós vamos ver o porquê de algumas características serem, né, como elas são transmitidas, como você pode receber essas características, o porquê, por exemplo, o seu cabelo ser da cor que é, por que você tem o cabelo liso ou crespo, por que você tem a cor da pele do jeito que você tem, as coisas que você sempre gosta de saber, se eu casar com um homem de olho azul, meus filhos vão nascer de olhos azuis, a gente vai responder isso, tá certo? Pode ficar tranquilo, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, como funciona a genética da cor dos olhos, como funciona a genética do cabelo, como, por exemplo, funciona a genética, né, do nanismo ou do crescimento exacerbado, algumas aberrações, né, por exemplo, aí na foto, a polidactilia, que é o excesso de dedos nos pés ou nas mãos. Então, como que a gente acontece isso? Algumas doenças cromossômicas, né, destinadas aos cromossomos. Então, nós vamos ver tudo isso aí, ok? Bom, mas o nosso foco, a gente nunca pode esquecer, que são características que vão envolver a parte produtiva, né? Então, a gente vai ver também características relacionadas, por exemplo, como, um exemplo aí, né? Como eu posso evitar determinadas cores de animais ou favorecer outras cores, né? Chifres em bovinos, por exemplo, como que eu faço para ter indivíduos que são murchos ou indivíduos com chifres, tá? Cor de pelagem, nanismo. Dentro da parte da agronomia, nós vamos falar sobre algumas plantas, por exemplo, são mais resistentes a determinadas doenças, tá? Que são eu posso pensar também plantas de porte mais baixo, que evita, por exemplo, o tombamento no vento. Então, nós vamos ver isso tudo aí, ok? Então, o que a gente precisa de lembrar é que né, a genética ela está em todos os organismos, todos os organismos possuem alguma forma de guardar essa informação genética, a maioria deles tem o DNA, né? Nós estamos até, essa frase aqui tem que tomar um pouco de cuidado com ela, para a gente falar aqui, né? O DNA está em todos os organismos. Sim, todos os organismos considerados vivos possuem DNA, mas existe um único organismo que não é, para a biologia, até hoje nem se considera como um organismo, porque não pode se considerar nem um tipo de vida, né? Que são os vírus, e os vírus, eu tenho um vírus que tem DNA, então por isso que essa frase não está tão errada, mas tem alguns vírus que possuem RNA, né? Um exemplo muito clássico de um vírus que possui RNA é o vírus da gripe, e o mais famoso atualmente, que é o vírus do Covid-19, ou os coronavírus, que possuem RNAs também, tá certo? Mas todos os vírus possuem DNA, até hoje a biologia não sabe definir se o vírus é um, um organismo vivo ou não, tá certo? Tem uma dúvida nisso aí. Assim como tem a dúvida, por exemplo, um prion, não sei se vocês já ouviram falar, mas prion, por exemplo, uma sequência não de DNA, mas é como se fosse um vírus, só que embora ele não tenha uma sequência de DNA, ele tem uma sequência de proteína, tá? Então, em vez de ele ter aquela sequência lá de DNA ou de RNA, ele tem uma sequência de proteína. O prion é um vamos falar assim, dos agentes causadores do mal da vaca louca, né? A encefalite espongiforme bovina.
né? E é causada por uma sequência, né, de proteína, e aí o vírus está mais perto desses prions do que de um organismo vivo, por exemplo, tá? Bom, então, falando um pouco sobre os cromossomos, né? A gente sabe que na espécie humana nós temos 46 desses caras aí. Onde esses caras vivem, né? Esses caras estão aonde? Eles estão lá dentro do nosso núcleo celular, né? Dentro do nosso núcleo celular, nós temos os nossos cromossomos. Esses cromossomos, se eu começar a desenrolar ele, né? Então, aqui nós temos uma fotinha de um cromossomo aqui. Deixa eu só mostrar aqui, pegar meu ponteiro aqui. Então, nós temos aqui, né, um cromossomo. Se eu pegar esse cromossomo, que está lá todo condensadinho, e começar vamos falar assim, a desenrolar ele, então eu começo a desenrolar esse cromossomo, e aí eu vou chegar numa fita muito fina. Essa fita muito fina é conhecida como DNA. Então, o DNA, ele é um cromossomo nosso, só que a gente só considera um cromossomo, a gente só vai falar que é cromossomo quando esse DNA ele está associado com proteínas. Essas proteínas a gente conhece, são chamadas de histonas, né? Esse DNA, então, quando ele é rolado junto com essas proteínas, ele forma uma estrutura chamada nucleossomo, e esse nucleossomo é uma das formas que o DNA utiliza para ele se conseguir compactar e ficar bem, vamos falar assim, enovelado, bem enroladinho, e para facilitar principalmente a divisão celular. Na vida livre, quando essas células não estão fazendo divisão celular, esse DNA nosso, ele está de que forma? Ele está de forma espiralada, tá? Ele está de forma desenrolada. O DNA, ele só enrola, os cromossomos, eles só se novelam, eles só vão aparecer desta forma que você está vendo aqui, linda aqui, quando essa célula vai iniciar uma divisão celular. Se ela não tiver divisão celular, ela não fica dessa forma, tá certo? Ela fica todo um emaranhado de fios, é como se fosse um novelo de fios todo enrolado, tá certo? Então, ele só vai ficar. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma célula que não está mais fazendo divisão celular, e que célula que a gente tem no corpo, por exemplo, que não está fazendo mais divisão celular, que parou de fazer divisão celular? Ah, uma célula, por exemplo, do músculo nosso, uma célula muscular. A célula muscular ela não faz mais divisão celular, ela aumenta de tamanho. Quando você vai na academia, você malha, você aumenta o tamanho da célula, mas ela não faz mais divisão celular, né? Então, se você chegar lá, você não vai ver o DNA desse jeito. Mas se você chegar, por exemplo, né, na sua pele, principalmente hoje houve um corte, ou mais precisamente de uma célula gamética sua, né, numa célula lá do seu testículo ou do seu ovário, aí você vai encontrar células que têm DNA dessa forma aqui, ó, com os cromossomos todos dessa jeito, tá certo? Você vai ter 46 carinhas desse aqui, tá? Desses 46 carinhas, né, a gente já falou, 23 deles são de origem paterna, os outros 23 são de origem materna, e também você não precisa de encontrar ele desse jeito aqui, né? Ele não vai estar bonitinho aqui com essas duas perninhas, não. Normalmente ele está só com uma perninha só também, tá? Ele fica só com uma perninha só. Ele só vai ser visto dessa forma aqui quando ele entra em divisão celular. Aí sim você consegue ver ele com essas duas perninhas aqui formando um X. E aí a gente já vai dar o nome desses caras, essas perninhas aqui, a gente chama elas de cromátides, tá certo? Então, esse aqui são duas cromátides, essa aqui é uma cromátide, né? São chamadas de cromátides irmãs, porque elas houve aqui, já houve a duplicação, né, do material genético para ele preparar para divisão. Aqui no centro tem uma bolinha aqui que une essas cromátides aqui, e ele é chamado de centrômero, ok? Bom, então isso tudo que a gente está falando aqui, esses cromossomos, eles estão lá no nosso núcleo celular. E esse núcleo celular, ele consegue mandar informações para o citoplasma da célula através de um camarada chamado RNA. Esse RNA, ele é uma cópia do DNA, né? Mas ele vai ser meio que uma cópia que vai mandar com que a célula produza uma determinada proteína, e aí essas proteínas é que são utilizadas para a formação das nossas características. Então, o DNA, ele não sai do núcleo celular, ele não sai daqui, ele só sai daqui, ele só rompe esse núcleo celular quando há divisão celular. Tirando isso, ele fica aqui quietinho aqui dentro.
Quem sai desse núcleo e vai fazer uma visitinha aqui do lado de fora é sempre o RNA, e como se fosse um mensageiro, né? Ele leva a mensagem, ele carrega a informação para o citoplasma para falar com assim, olha, faça isso aqui para mim, tá certo? O camarada lá que está lá dentro ali do núcleo ali mandou você fazer isso aqui. É assim que ele funciona, tá bom? Bom, a gente sabe, então, que esses cromossomos, eles estão ligados, né, a algumas bases aqui de nucleotídeos, né? O DNA, então, ele é formado por nucleotídeos. Quem são esses nucleotídeos? Eu tenho no DNA 4 nucleotídeos bem característicos, que é adenina, guanina, citosina e timina, né? A adenina e a timina, elas sempre vão se ligar com 2 pontos de hidrogênio, sempre elas estão, né? Então, onde tiver uma adenina, no outro lado da fita, precisa ter uma timina, né? Então, esse amarelinho aqui representa a adenina, o vermelho a timina. Esses caras que vão ligar com 2 pontos de hidrogênio, vamos lembrar que as pontes de hidrogênio é a ligação química mais forte que nós temos, né? Já a guanina e a citosina, elas sempre se ligam entre elas, e elas ligam com 3 pontos de hidrogênio. Isso é necessário para que o DNA tenha, então, essa forma que a gente chama de helicoidal, ou dupla hélice, né? Ou doble hélice aqui que vocês estão vendo, que é essa forma helicoidal aqui, né? Observada principalmente por Watson Crick em 1956. Em 1956, esses dois carinhas descobriram que o DNA era desse jeito, né, que a adenina ligava com a timina, que a guanina ligava com a citosina, e formava essa dupla hélice aqui, né? A diferença do DNA para o RNA é que no RNA ele não tem a timina, né, vai ter desculpa, a adenina vai ter a uracila, né, ligando aí, tá certo? No lugar da adenina, ok? Bom, seguindo a nossa história, aqui tem um núcleo celular, um microscópio de eletrônico. Aqui dá para você entender como é que funciona uma célula quando ela está em repouso. Então, quando uma célula está em repouso, isso aqui que vocês estão vendo é o DNA. E ele está de forma enovelada? Não, ele está de forma solta, livre. Essa célula aqui não está fazendo divisão celular, então o DNA ele fica dessa forma aqui, tá certo? Aonde vocês estão vendo essa parte mais clara do DNA, ela é chamada de eucromatina, né? E são os genes que estão em atividade, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, deixa eu só voltar mais um pouquinho. Então, quando eu tenho um cromossomo, algumas partes desse cromossomo, você vai ver que ele está escura. Se essa parte está escura, significa que naquela sequência ali do cromossomo, não está tendo divisão, não está tendo, não é divisão, não está tendo atividade gênica. São genes que estão adormecidos, são genes que não estão ativos. Quer ter um exemplo, um gene ativo? Por exemplo, o gene para a produção de leite de uma mulher que ainda não está grávida. Se a mulher não está grávida, o gene, para que esse gene vai ficar ativo? Ele fica desligado, tá certo? Então, está escuro, tá? Então, ele só vai ativar quando for, né? Se tiver alguma uma reação que precisa de ativar. Então, aqui é a parte dos genes que estão inativos, que é a heterocromatina. E a parte clara, a eucromatina, os genes que estão em atividade. Uma grande parte do nosso DNA é formado por essa heterocromatina, que são genes que estão desligados. Muitos deles ficam desligados a vida inteira, você nunca vai ligar eles. Quer ver um exemplo? Já se descobriu que no nosso DNA existe um gene para a produção de pena. Só que o ser humano não tem pena. Então, esse gene fica inativo a vida toda, tá certo? Ele nunca vai ser ligado. Pode ser, por exemplo, alguns tipos de cânceres, por exemplo, fica dentro desse gene completamente desligado, ele nunca vai ligar. Às vezes ele só vai ligar se ele resolver ou se ele tiver uma resposta externa, né, um agente externo que ative esses genes. Então, um exemplo, se eu ficar muito tempo no sol, não me cuidar, ficar sempre sofrendo, né, a insolação, principalmente por raios ultravioletas lá, né, o que é que vai acontecer? Pode ser que essa indução, né, da radiação solar possa ativar um desses genes e aí eu contraio um câncer de pele, por exemplo. Se eu não ficar exposto ao sol por muito tempo, ele nunca vai ativar, ele vai ficar sempre escuro do jeito que está aqui, certo?
Em contrapartida, os genes que estão em atividade aqui são esses que eu sempre estou usando ele. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico aqui que a gente pode utilizar é o gene que está lá para a produção de saliva da minha boca. Então, as células da minha boca, por exemplo, vão estar lá com os genes da eukromatina, claro, produzindo saliva o tempo todo. Eu preciso de saliva o tempo todo, então ele vai estar sempre claro. Esse aqui é o cromossomo na forma que a gente vê ele normalmente, né? Então, esse aqui é o cromossomo sem as cromátides. Então, esse aqui é um cromossomo, né? Onde aqui está o DNA da gente, né? Ele está aqui todo espiriladinho aqui, bonitinho. Aí, note que ele não houve formação da cromátide, né? Esse aqui é o chamado, quando a gente tem esse tipo de coisa que a gente vê aqui, a gente conhece aqui como cariótipo, né? Esse aqui é o cariótipo. Cariótipo, o que é o cariótipo? São todos os cromossomos de uma pessoa. Então, se eu contar aqui, eu vou ter 46 cromossomos ou 20 pares de cromossomos, né? Então, desde o primeiro cromossomo até os últimos aqui, né? Pode notar que tem uma parte escura do cromossomo, que é a heterocromatina, ela está desativada, né? Não está em atividade. E existem algumas partes desse cromossomo que estão claras, que são a eucromatina, que são as partes que estão ativadas, estão em atividade, tá certo? Bom, então aqui nós temos todos esses cromossomos aqui que vocês estão vendo, né? Dá para saber que isso aqui é uma mulher, porque ele não tem o cromossomo Y, então ele tem o XX, tá? E aí todas as características que você tem no seu organismo estão em algum desses 46 cromossomos, tá certo? Lógico, você vai estar entre os 23 cromossomos cada característica. E você tem um par dele, que é o responsável. Tá? Então, por isso explica um exemplo aqui, isso explica, por exemplo, por que você vai sempre ter a representação dos seus genes em duas letras. Porque uma letra está no cromossomo e a outra letra está no outro cromossomo. As letras foram usadas para representar os genes, né, que você está carregando. Então, se eu tenho um gene, por exemplo, para um nanismo que está aqui, ó, nesse cromossomo 1 aqui. Eu não sei se o nanismo está no cromossomo 1, não, tá? Tá só dando um exemplo. Então, se eu tenho um gene para o nanismo aqui, vamos supor que eu sou A grande para o nanismo. A grande para o nanismo, nesse gene aqui, me dá a condição normal. Se eu, do outro lado de cá também eu tenho um A grande, então significa que eu sou um homozigoto, né? E eu não carrego, eu não sou portador do nanismo. Mas digamos que eu tenho um A grande aqui nesse indivíduo aqui, né, nesse cromossomo, e um A pequeno do outro lado. Significa que eu tenho gene para o nanismo, então eu sou portador. Se eu, né, tiver filhos com uma mulher que também é portadora, eu aumento a chance do meu filho nascer com nanismo. E eu só vou ter a doença se eu tiver os dois cromossomos com os genes para o nanismo. Nem sempre acontece assim, a gente vai ver que outras características, algumas doenças são dominantes, outras são recessivas, tá certo? Mas é só para a gente dar um exemplo. Tá? Então, esse aqui é só para a gente entender. Esse aqui é um cromossomo já início de duplicação. Então, já que ele vai começar a ter divisão celular, ele precisa se duplicar e ele forma as cromátides, né? Então, essas aqui são as cromátides simples, igual vocês estão vendo. E agora aqui as cromátides, né? Vamos falar assim, já em processo de divisão celular. Então, eu tenho aqui, de novo, a parte escura, que são as heterocromatinas, a parte mais claras, que são as eucromatinas, tá? O centrômero, que é o meio do meu cromossomo, e é onde os raios do fuso mitótico juntam-se para poder fazer a minha divisão celular, né? E a cada uma dessas perninhas aqui, a gente dá o nome de cromátides. E nós temos os telômeros, que são essas pontas aqui dos nossos cromossomos aqui, tá? Bom, então essa aqui é uma visão diferente dos cromossomos, a gente pode ver de diversas formas aí na internet, né? A gente vai ver sempre com determinadas colorações, você consegue observar eles mais facilmente. E vale lembrar também que nem sempre eu preciso de uma parte masculina e uma parte feminina para produzir um novo ser. Os insetos, eles têm algumas recursos, vamos falar assim, para produção de indivíduos,
e nem sempre eles vão ter esses cromossomos em pares. Um exemplo disso são as abelhas, né? Então, as fêmeas possuem cromossomos pares, tá? As fêmeas das rainhas, as abelhas têm 32 cromossomos. Então, são 16 pares de cromossomos aqui para as rainhas, para as fêmeas. Mas os machos, eles só têm um cromossomo só, ele não tem o par. Então, o macho sai da abelha rainha, daquela abelha, daquele ovo que não foi fecundado. O ovo que não foi fecundado, ele vai dar um macho. Os ovos que foram fecundados, ele vai dar fêmea. Isso é uma estratégia que a natureza usou para nascer mais fêmeas do que macho, tá? Na final de contas, numa colmeia, a fêmea tem muito mais importância do que o macho. O macho ele só tem a função de reprodução, em alguns casos ele ajuda a defesa da colmeia e ajuda a fazer algumas limpezas, né? A retirada de indivíduos mortos, às vezes refrescar a colmeia, quando a colmeia precisa estar muito quente, as abelhas começam a bater as asas e elas conseguem fazer um fluxo de ar lá dentro e refrescar a colmeia, e o zangão ele ajuda nisso. Mas a função principal do zangão é só reprodução. Então, eu não preciso de ter, por exemplo, se eu tiver lá, sei lá, uma colmeia com 3 milhões de abelhas, eu não preciso de ter 1,5 milhão de macho e 1,5 milhão de fêmea. Porque se eu tivesse 1,5 milhão de macho lá, essa colmeia ia ter um monte de camarada que não ia fazer muita coisa e que ia ficar só bebendo e comendo lá à toa. Certo? Então, é uma estratégia que a rainha tem de nascer mais fêmeas do que macho. Tá? Bom, aí a gente continua a nossa história falando um pouco sobre divisão celular, né? Eu não vou ficar aqui me delongando muito com a divisão celular, porque vocês já viram isso lá na biologia celular, né? E aí, o que a gente precisa de saber aqui, o que a gente precisa de entender a nossa mitose, ela é utilizada pelas células para a produção de novas células, né? A mitose, ela é equacional, ou seja, o mesmo número de cromossomos que eu tinha na célula original vai ser do mesmo número de cromossomos das células filhas, tá certo? Por isso que a gente chama ela de equacional, né? Então, se eu tenho um indivíduo, por exemplo, igual as abelhas, que tem 36 cromossomos, né, numa célula, ela vai formar duas novas células, também cada uma, 36, não, 32 cromossomos, né? Então, vai formar duas novas células com 32 cromossomos cada uma, né? Então, não há redução do número de células, né? E a mitose ela é sempre utilizada para divisão celular em todas as células que fazem divisão celular, menos as células gaméticas. Então, por exemplo, se você estiver utilizando, sei lá, divisão, eu preciso de uma divisão celular para fechar um machucado da minha pele, ela vai fazer mitose, né? Para reposição de um determinado célula do meu fígado, vai fazer mitose, tá? Só vou ter a meiose na formação de células gaméticas, porque a meiose ela é reducional, né? Ou seja, a meiose, diferente da mitose, a mitose, ela, no final dela, forma-se duas células, a meiose, no final dela, vão formar quatro células. Se na mitose eu tinha lá uma célula, né, onde eu tinha, por exemplo, 32 cromossomos, vão formar duas células, cada uma com 32 cromossomos, na meiose, se essa célula tem 32 cromossomos, ela vai formar quatro células de 16 cromossomos cada uma. Por isso que a gente chama ela de reducional. Ela reduz pela metade o número de cromossomos da célula original, tá bom? E mais uma característica, ela é formada sempre, ela é sempre usada por células gaméticas, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre formação de gametas também, tanto na parte animal como vegetal. Tá? Então, nós já vimos essa parte de cromossomos, né? Nós já sabemos que esses cromossomos, quando a gente vai utilizar a divisão celular, o que vai acontecer? Um desses camaradas aqui, né, se for uma mitose, eu vou aumentar mais uma perninha para cá, para cada um desses, e aí essas perninhas é que serão divididas, né? Então, na mitose, há a separação das cromátides irmãs, né? Então, na mitose, quando terminar o final da mitose, o indivíduo vai ser, né, a célula vai ser exatamente igual a essa, com esses mesmos cromossomos aqui, porque não há separação desses cromossomos aqui, né, esses dois cromossomos, é a separação das cromátides, mas na meiose, aí vai acontecer o seguinte, aí ela é reducional. O que acontece? Primeiro ela divide esses caras aqui,
tá certo? Então, um desses camaradas aqui vai para uma célula e esse outro camarada aqui vai para outra célula. E na segunda fase da meiose, aí divide as cromátides, né? Porque eles vão estar sempre em duplas aqui, aí vai dividir as cromátides. Por isso que vai formar 4 células com 16 cromossomos cada um, tá? Na mitose, as fases da mitose são essas, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? São todas fases que foram usadas para ajudar a divisão celular para ser um pouco mais rápida, mais dinâmica, né? Então, essa aqui, por exemplo, é o início da divisão celular, que é a intérfase, a célula está preparando para se dividir. Então, a célula, para se preparar para dividir, o que ela precisa de fazer? Ela precisa de sintetizar proteínas, ela precisa de aumentar o número de organelas citoplasmáticas, porque vai haver uma divisão, ela precisa dividir um bocado de organela para uma célula para outra, ela vai precisar de fazer com que os cromossomos se condensam, fiquem todos enoveladinhos, daquela forma bonitinha, não pode ficar de toda forma solta, vamos falar assim, para facilitar a divisão celular, então ela vai fazer esse enovelamento. Para fazer esse enovelamento, ela precisa de produzir aquelas estonas, né, para formar os nucleossomos, aquelas proteínas para enovelar, então ela vai precisar de fazer isso também, tá certo? Então, e começa também a produção de fibras para o fuso mitótico, tudo nessa fase aí da intérfase, tá certo? Quanto ainda na prófase, o que acontece? Os cromossomos já começam a ser observados mais espiralados, né? Desculpa, mais condensados, né? Eles começam a ficar se aproximarem mais as suas cromátides, vamos falar assim, né? Há o aumento das cromátides, está acontecendo divisão celular, está acontecendo, desculpa, a multiplicação do DNA aqui, esse DNA ele precisa se multiplicar para poder se dividir, né? Para poder ser considerado duas perninhas, né? E uma perninha para um lado, outra perninha para o outro. Então, eu preciso que isso aconteça, ok? A carioteca, que é aquela membrana do núcleo, ela começa a se desfazer, tá? Tudo na prófase. Na metáfase, esses cromossomos já começam a se caminhar para o meio da célula para poder formar a placa equatorial, e aí é formado, então, as fibras do fuso. A gente consegue ver essas fibras aqui em vermelho. Essas partes em vermelho que vocês estão vendo aqui são as fibras do fuso, que vão ajudar a puxar esses cromossomos, cada um para um lado. Essas cromátides, na verdade, né? Vão puxar, vão arrebentar essas cromátides, vão dividir elas no meio do centrômero ali, e vai uma parte de cromátide para um lado, outra parte de cromátide para o outro. Na próxima, a gente consegue ver essas fibras mais evidenciadas, consegue ver também as cromátides, né, já separadas. Essa fase a gente dá o nome de anáfase, né, que é essa divisão dessas cromátides aí, cromátides irmãs. Todas elas vão caminhar para os, vamos falar assim, para os polos, né, das células. E aí a gente chega na telófase, e a telófase é o finalzinho já da nossa divisão celular, onde então a gente já observa as fibras do fuso já se separando, né? Essas aqui vão formar então duas novas células, né? As cromátides elas já chegam nas placas equatoriais. Ao chegar nessas placas equatoriais, então é começada a formar então a carioteca novamente, aqui em forma do núcleo. Essa célula começa a se invaginar, né? Se for uma célula vegetal, ela vai formar um vacúolo no meio da célula, e essa divisão vai ser de dentro para fora, por causa da parede celular. Se for uma célula animal, ela é ao contrário, ela é feita uma invaginação das membranas, aonde vai formar duas novas células. Essas membranas, então, elas vão invaginar de fora para dentro, elas vão ser esmagadas pelas fibras de fuso também. As fibras de fuso vão puxando as membranas, tá certo? E aí é formada, então, duas novas células a partir da telófase, né? E aí a gente chega na citocinese, que é o final, que é quando há realmente a divisão celular, ou seja, a membrana plasmática, ela é dividida e aí é formada duas novas células, tá certo? Bom, então, aqui é só para a gente observar, isso aqui é uma citocinese, uma célula nova sendo formada, essa aqui é uma célula antiga, isso é uma foto vista por fora, né, do microscópio. Aqui algumas fotos, né, algumas lâminas de células que já estão aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, essa célula que já está em citocinese, dá para a gente ver a invaginação da membrana aqui, essa aqui que já acabou de dividir, né, a divisão já praticamente já efetuada.
Essa outra célula aqui que está, por exemplo, em metáfase, um exemplo de células que tem metáfase. Então, aqui parece que essas lâminas aqui, se eu não estou enganado, são de cebola, né? São de parte apical da cebola ali, dá para você ver muita divisão celular, é bem nítida. Aqui um tipo de coloração que você consegue só colorir as fibras do fuso e o DNA, né? Eles ficam bem evidenciados. Então, aqui dá para você olhar a atividade das fibras do fuso, né? Aqui em metáfase, né? Ainda. Aqui já indo de metáfase para anáfase, né? Que já é uma anáfase já um pouco mais adiantada, né? Aqui também ainda uma anáfase, né? A migração ainda para os polos da célula. Aqui já a telófase, né? E aqui eu sei que é uma célula animal, porque está acontecendo a invaginação da membrana, né? E aí eu tenho então a formação da invaginação e a divisão, a citocinese. Estou pensando aqui agora, eu falei uma besteira. Isso aqui não é célula animal, vegetal, não. Isso aqui tem que ser célula animal, porque a invaginação está acontecendo de fora para dentro, lá, tá vendo? Então, isso aqui não é de ponta de cebola, não. Depois eu descobri de que é essa foto, tá? Bom, aqui só para a gente falar um pouco sobre as fibras do fuso, né? Os microtúbulos polares, né? E a gente tem alguns microtúbulos que ligam a outras partes, que a gente chama de microtúbulos polares, né? Alguns desses fibras vão se ligar às membranas, que a gente chama de os microtúbulos austrais, e tem os que ligam aos cromossomos, que são chamados de microtúbulos cinetocóricos, tá? Que vão ligar lá no centrômero lá, certo? Só para a gente dar um nome bonitinho a cada um desses microtúbulos, vocês não precisam de decorar isso não, tá? Aqui é a mitose acontecendo em uma célula vegetal, aqui sim é vegetal, eu estou conseguindo ver aqui o vacúolo aqui sendo formado aqui na citocinese aqui, né? Então, de dentro para fora, por causa da parede celular, tá? A divisão celular é exatamente igual, só uma diferença no finalzinho aqui, por causa dessa parede celular. E a gente entra na meiose. E aí a meiose, a gente tem que lembrar sempre que ela é dividida em duas partes. A gente vai ter a meiose 1. Essa meiose 1, ela vai ter também prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que a meiose 1, ela é dividida na prófase em alguns, vamos falar assim, alguns subestágios, né, que são conhecidos como leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Eu não quero que vocês fiquem decorando isso, sabendo o que aconteceu de cada um deles, não é os nossos objetivos disso. O que eu preciso que vocês saibam é que no paquíteno ocorre uma coisa muito interessante, diferente da mitose, porque na mitose não há isso, não vai acontecer isso, porque é o seguinte, na meiose, nós vamos ter a divisão dos cromossomos homólogos. Então, diferente da mitose, que é separada as cromátides, na meiose 1 é separado os cromossomos homólogos. E existe, né, durante essa fase da prófase, uma aproximação desses cromossomos, né, e eles acabam trocando material genético, eles acabam trocando uma parte do DNA de um, é clivado e vai para o DNA do outro, eles trocam ali, isso pode acontecer, existem proteínas que fazem essas quebras e trocam, e a gente chama isso de crossing over, né? Esse crossing over, cross em inglês, é um cruzamento, né? Esse cruzamento, essa troca de material genético, ela é muito importante para a variabilidade genética. E onde isso acontece? Ele começa a acontecer no paquítano e termina lá no diplótano, tá? Então, ele começa no paquítano, começa ali no paquítano, então, onde ocorre o crossing over? No paquítano. E no diplótano é só feito a separação deles. E aí pode ser que um carregue a perninha de outro, nem sempre a célula faz isso, tá? Nem sempre acontece essa formação de crossing over, sempre, mas todas as células são capazes de fazer crossing over, tá? Esse crossing over também, ele pode ser só de uma cromátide, trocando uma cromátide com outra cromátide, ele pode trocar as duas cromátides, né? Tanto a cromátide antes do centrômero, quanto a outra cromátide abaixo do centrômero, isso pode acontecer, tá? Então, não existem regras para acontecer. Tá? Então, pode ser, as duas perninhas podem se trocar, pode acontecer de trocar só um pedacinho de uma, só uma pontinha da outra, não existem regras para isso. Não há explicação por que a célula faz isso,
mas sabe que isso é graças a, né, se não concorresse, não teria a nossa variabilidade que nós temos hoje, tá bom? Bom, então, só para a gente saber, a primeira fase da meiose, ela é reducional, tá? Ela é semelhante à mitose, só que ela tem essa característicazinha da separação dos cromossomos homólogos. Mas a metáfase vai ter a mesma ideia, os cromossomos vão estar lá no meio da célula, a anáfase já começa a se separar, só que aí a separação dos cromossomos homólogos na anáfase, né? E na telófase, esses cromossomos já atingem os polos. E aí a célula entra para a fase 2, que é a meiose 2, desculpa, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase da segunda parte. Que aí sim é exatamente igual à mitose. Não tem diferença nenhuma da mitose, tá? Porque aí sim vai ter separação das cromátides irmãs lá na prófase 2, desculpa, na anáfase 2, por exemplo. Tá certo? Então, na anáfase 2, a separação das cromátides irmãs. Na anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos, tá? Bom, essa meiose, ela é responsável, então, não sei se eu vou conseguir colocar esse videozinho aqui para vocês. Deixa eu só sair aqui, aqui agora vai aparecer. Então, nesse videozinho aqui, a gente consegue entender um pouco melhor, né, essa espiralização, né, dos cromossomos. Esses cromossomos, então, eles vão no meio da célula, e aqui vai acontecer, então, deixa eu só tirar esse som aqui, né? Vai acontecer, então, a formação das fibras do fuso, né? Note que esses cromossomos já vão caminhando para o centro da célula, né? Então, estão nesse caminho para o centro da célula. E aqui, ó, já aconteceu, dá para vocês verem aqui o crossover, a troca desse material genético, tá certo? Aí essas fibras de fuso agora, então, vão fazer o quê? Separação dos cromossomos homólogos. Por isso que ela é reducional nesse caso. Ou seja, parte vai para lá, né? Desses cromossomos, e a outra parte vai para cá. Então, separou os cromossomos homólogos. É diferente da mitose, que seria a separação das cromátides. A partir daqui agora, essas células vão começar a fazer uma nova divisão celular, entrar na fase 2, e essa fase 2, que a gente sabe, ela vai dividir agora essas cromátides aqui. Então, vai haver a divisão das cromátides, né? Então, na fase 2 aqui do videozinho, vocês podem aguardar, vai haver a divisão dessas cromátides, vai formar as fibras de fuso. Então, de novo. E aí, agora, eles vão ligar aqui ao centrômero, de um lado e do outro, e aí a separação das cromátides. Então, a primeira teve a reducional, a segunda vai ser equacional. Já tinha 16, se fosse um ser humano, já tinha 23 cromossomos, agora só separação das cromátides, formação de 4 novas células, cada uma com 23 cromossomos. Tá? Bom, com relação à gametogênese, a gente já está terminando nossa aula, tá, pessoal? Com relação à gametogênese animal, ela é a formação nos nossos células gaméticas, né? Nos homens, ela vai acontecer lá no testículo, tá certo? Então, no testículo, né, nas paredes dos túbulos seminíferos aqui, ó, vai acontecer essas divisões celulares, né? E aí vão formar algumas células. Entre essas células, nós vamos formar as espermatogônias. Essas espermatogônias, elas são células que têm 46 cromossomos, né? Essas espermatogônias, elas vão começar a formar novas células. Então, uma espermatogônia dá origem ao espermatócito primário. O espermatócito primário ainda tem 46 cromossomos, ele vai iniciar a sua divisão celular. Ele faz a primeira fase da meiose, o espermatócito primário. Quando ele formar quando ela terminar a primeira meiose, ela forma uma célula chamada espermatócito secundário, e o espermatócito secundário já tem só 23 cromossomos, porque ele é a metade, né, dos cromossomos do espermatócito primário, que ela ainda estava iniciando a sua meiose. Então, na verdade, uma célula do espermatócito primário, ela antes fazia a meiose 1, e a célula do espermatócito secundário é quando ela já fez a meiose 1. Aí, na hora que ela termina de fazer, na hora que a espermatócito secundário termina de fazer a segunda parte da meiose, essa célula já recebe o nome de espermátide. A espermátide também vai ter a metade dos cromossomos, ou seja, 23 cromossomos.
E a espermátide vai dar origem aos espermatozoides. Os espermatozoides, então, é só uma diferenciação da espermátide, não há divisão celular, é só uma diferenciação em relação ao crescimento do flagelo para poder fazer com que o espermatozoide consiga nadar, né? Vai ter aquela formação da cabeça do espermatozoide que chama crossomo, então só isso, tá? Só uma diferenciação. E o espermatozoide, 23 cromossomos. A mesma coisa vai acontecer lá nas meninas, né? Que aqui só para a gente ver, né? Cada uma dessas fases que eu estava falando com vocês, né? Então, aqui, ó, a espermatogônia, ela vai iniciar a sua divisão celular, ela tem 46 cromossomos. Quando ela começa a divisão celular, ela passa a se chamar espermatócito primário, né? Espermatócito primário é uma célula antes de fazer a meiose. Ela começou a fazer a sua primeira fase da meiose. Na hora que ela terminar de fazer a sua primeira fase da meiose, ela vai se chamar espermatócito secundário. Então, o espermatócito secundário tem a metade dos cromossomos do espermatócito primário. Quando esse espermatócito primário fizer a segunda meiose e terminar, ela vai chamar de espermátide, desculpa, espermátide, que é N também, e aí a diferenciação celular é formado o espermatozoide, tá certo? Então, isso aqui acontece aonde? Lá nos tubos seminíferos, quando o camaradinha já está mocinho ali, por volta ali dos 11 anos, 10 anos, 12 anos, até os 14 anos, começa a formação desses espermatozoides. Nas meninas, aí acontece algo diferente. Por quê? Porque vocês começam a sua formação dos seus folículos, vamos falar assim, dos seus óvulos, ainda na fase fetal. Quando você está lá na barriga da sua mamãe, que você começa a fazer os seus óvulos. Por isso que vocês nascem com um número limitado de óvulos, né? É diferente dos homens que é fértil a vida toda, as mulheres elas são limitadas, porque elas começam a fazer essas divisões celulares muito antes, né? Então, lá na formação do ovário, então, tem algumas células lá das paredes do ovário, chamadas de ovogônias. Essas ovogônias, então, elas são 2 Ns, elas têm 46 cromossomos, né, na espécie humana. Quando elas começarem a fazer a divisão celular, elas iniciaram a divisão celular, elas vão se chamar ovócito primário. Esse ovócito primário ainda está lá na fase, né, vamos falar assim, lá na fase fetal. E aí aqui acontece algo extremamente legal. Nesse ovócito primário, no final do ovócito primário, ele vai dar origem ao ovócito secundário, só que essa divisão ela é desigual. Um dos ovócitos vai receber todo o citoplasma bonitinho, né? E o outro vai receber quase nada. Esse outro que não vai receber quase nada vai chamar de glóbulo polar ou corpúsculo polar, e depois ele entra em atresia, ele é absorvido, ele não serve para nada. Porque, diferente dos homens, que uma espermatogônia dá origem a 4 espermatozoides, nas mulheres, uma ovogônia só vai dar origem a um óvulo, tá bom? Não tem essa formação igual a nós, homens, tá certo? É muito mais legal das mulheres nesse caso. E aí eu falo com vocês o seguinte: vocês param aqui, ó. Quando vocês nascem lá no momento do nascimento, vocês estão aqui parados nessa fase aqui. Essa divisão celular, essa meiose 1, ela para aqui e ela fica parada aí 12 anos, 14 anos, até vocês começarem a entrar na fase de, né, vamos falar assim, de adulta, né? Vocês começam a sua fase adulta, vocês começam a produzir, então, gametas viáveis, que é quando começa a menarca, a primeira menstruação da mulher, e aí vocês, nessa fase, então, vocês iniciam a nova divisão, a segunda divisão meiose. Então, é a meiose mais demorada do planeta. Fica 15 anos, às vezes 14 anos parada, né? E só vai começar depois de novo, depois de 14 anos de novo. E a formação do segundo ovócito aí, esse ovócito secundário, ele vai iniciar em divisão celular, só que tem um negócio que é muito interessante também. Só vai continuar essa divisão se esse óvulo for fecundado. Se esse óvulo não for fecundado, essa divisão não é ativada e esses camaradinhas aqui, ó, tanto o ovócito secundário, né, quanto o seu corpúsculo polar, ele vai embora em forma de menstruação. Mas se esse óvulo ele é fecundado, aí o que acontece? Há uma ativação dessa meiose e ela continua, e aí ela vai continuar a divisão celular dela, aí ele vai deixar de chamar de ovócito secundário e vai passar a chamar óvulo. Então, por isso, você vai entender quando a tia às vezes falava assim: olha, gente, eu só posso falar óvulo quando ele for fecundado.
Porque se ele não for fecundado, ele não chama óvulo, ele chama ovócito. A tia estava muito certa quando ela falava isso na biologia, lá no terceiro ano, né, nos seus terceiros anos. Então, é errado falar assim, eu ovulei. Né? Você não está ovulando, você está ovocitando, tá certo? É um jeito errado de falar. Você só tem óvulo depois que ele foi fecundado. Se ele não foi fecundado, você está só ovocitando e esse ovócito ele vai embora depois, tá? Em forma de menstruação. Só vai ter óvulo se houve fecundação, ele continua meiose, vai para meiose 2. O final dessa meiose 2, ele vai formar 4 células. Só que só uma delas é que serve para a gente, que é esse óvulo aqui. As outras dois é o corpúsculo polar, que é aquela divisão, né, essa divisão ela é desigual, e mais outros dois corpúsculos polar que vai vir daquele outro que estava lá, né, que já estava paradinho lá. Quem não concorda com essa ideia, então aqui está um óvulo, uma foto do óvulo, tá? Aqui, esse grandão que vocês estão vendo aqui, bonitão aqui, é o ovócito, né? Eu falando errado. Esse aqui é o meu ovócito primário, no finalzinho lá da minha divisão celular. E esse pequenininho aqui é quem que é? Da meiose 1, né? Do finalzinho da minha divisão celular da meiose 1. E esse pequenininho, quem que é esse aqui? Esse aqui é o corpúsculo polar. Se houver fecundação, esse camarada aqui vai continuar sua meiose. Esse camarada aqui também é ativado junto, pela mesma ativação desse ativado. Esse aqui vai dar origem a dois corpúsculos polares que não vai servir para nada, vai entrar em atresia e vai ser absorvido. E esse aqui ainda dá origem a mais um corpúsculo polar que também não vai servir para nada e ele é absorvido também. Tá certo? Então, por exemplo, se a gente vai trabalhando aqui com nanismo, né? Só para a gente entender. Então, se esse indivíduo cá, ele é uma grande ou pequeno, por exemplo, e aí ele casa com uma menina que também é grande ou pequeno, quando juntar esses camaradas, o que pode acontecer? Pode ser que esse agrande encontre esse outro agrande e ele forme um indivíduo livre da doença. Pode ser que esse agrande aqui encontre com esse A pequeno e aí ele vai formar um indivíduo que não é doente, mas ele é portador. E pode ser que esse A pequeno encontre com esse A grande. Se esse A pequeno encontrar com esse A grande, ele também vai formar um novo indivíduo que é o portador, que a gente chama de heterozigoto. Mas se esse A pequeno encontrar com esse outro A pequeno aqui, aí sim ele vai formar um indivíduo anão e aí a doença é manifestada, tá? Bom, com relação à gametogênese vegetal, ela é muito semelhante à gametogênese animal, tá certo? Vai acontecer em dois momentos diferentes, né? Nas flores, vai acontecer no androceu, né? Na parte masculina, e no gineceu na parte feminina, certo? Então, lá nas pontas das anteras, lá da planta, vai ter a formação do grão de pólen, que a gente chama de microsporogênese, né? A formação desse gameta. E no caso da parte feminina, vai acontecer lá no cálice, lá, né, no receptáculo, no gineceu, aonde vai acontecer, então, a formação da parte feminina, ou dos gametas femininos, que a gente chama de macrosporogênese, tá? Então, aqui o nome é bem simples, é microsporogênese e macrosporogênese, certo? Então, durante a microsporogênese, ela é exatamente semelhante à gametogênese masculina, não tem diferença nenhuma até o finalzinho dela. Quando chega no finalzinho da gametogênese, que a gente vai ver depois lá, eu vou disponibilizar esses slides para vocês, tá? Quando chegar no finalzinho da gametogênese, a gente vai ver que terá a formação, vamos falar assim, dos pólen, né, do grão de pólen. Então, aqui, isso aqui é um grão de pólen já formado, com a célula lá dentro, dá para a gente ver essa célula lá dentro, que é o finalzinho, exatamente igual a gente tinha. A diferença é que em vez da gente ter micros, lá a gente tinha lá, né, espermatogônia, aí aqui a gente vai ter microsporogônia, né? Espermatócito primário, aqui a gente vai ter microsporócito primário. Lá nós vamos ter lá nos homens, né? Espermatócito secundário. Aqui nós vamos ter microsporócito secundário, tá certo? Então, só isso. Mas é exatamente igual. No final, nós vamos ter, então, essa formação
desse grão de pólen aqui, só que aqui, nos homens, aqui, a diferencial é formar o espermatozoide. No caso do grão de pólen, ele faz mais uma divisão celular aqui, uma mitose aqui dentro, tá certo? E forma-se dois núcleos. Um núcleo que a gente chama de núcleo vegetativo, e o outro núcleo que é o núcleo que a gente chama de célula generativa, né? Ou o núcleo reprodutivo. Então, a gente acaba tendo o núcleo vegetativo e o núcleo reprodutivo. O núcleo vegetativo, ele é que dá origem ao tubo polínico. Então, por isso que precisa de fazer isso, tá? Por isso que tem que ter essa divisão celular. Então, no grão de pólen, ele é uma célula 2N, tá certo? Só que esses 2Ns é separadinho. Um vai dar origem ao núcleo vegetativo, que vai formar o tubo polínico, e o outro, que é o núcleo reprodutivo, é que vai juntar com o embrião da parte feminina. Aqui a megasporogênese, a gente não vai ficar falando quem são as fases dela, não, tá? É muito semelhante das mulheres também, tá certo? A diferença é que no final, lá, quando forma-se, né, um megasporócito secundário, no final dela, né, aí ela vai continuar fazendo várias divisões celulares para formar alguns folhetos aqui germinativos muito importantes. Então, ela vai fazer mais 4 divisões celulares no finalzinho, para formar 8 folhetos, tá certo? Desses 8 folhetos, 2 a gente chama elas de antíponas, né? Aliás, 2 não, 3 são antíponas, tá certo? Então, 3 são antíponas. Um deles, aliás, 2 deles são chamados de sinérgidas, tá? Um deles é o embrião, tá aqui, tá certo? E o outro dele é o que se chama de saco embrionário, tá? Bom, para que isso acontece, pessoal? Porque vai ser a união, né, quando ocorrer a fecundação, né, pelo grão de pólen, que for formado o tubo polínico, esse tubo polínico, ele que vai caminhar, ele que vai levar, né, junto dele o material genético, porque a planta não tem pênis, né? Então ela vai precisar de um material genético que carregue isso aí, para esse material genético ser carregado para chegar até as minhas células aqui, né? Essas células germinativas, esses folhetos germinativos aqui, na hora que ele entrar aqui, ele vai encontrar a oosfera, que é aquele núcleo que vai dar origem ao embrião, tá certo? Então, o núcleo reprodutivo mais uma oosfera vai dar origem para mim ao zigoto, né? Ou origem ao embrião. O segundo E aí, quando continuar essa divisão celular aqui, quando continua essa divisão celular, tá certo? Formado esse núcleo reprodutivo masculino, ele faz mais uma divisão celular entre essa caminhada aqui e encontra esses núcleos secundários aqui. E aí ele vai formar um tecido de 3N, triploide, porque um N vem do grão de pólen e ele vai encontrar com duas células aqui que são 2Ns. Então vai formar um tecido triploide, que vai formar o material de reserva, o albúmen, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver uma planta de milho, só para a gente ter noção, se essa planta de milho, se a fêmea for a grande, por exemplo, e o macho for a pequena, tá? Quando esses caras juntarem, vai formar, por exemplo, o grão de milho aqui, né? Bonitinho aqui, esse aqui é o grão do milho, né? Se esse camarada... Então, o embrião, lembra, o embrião vai ser formado pela uma oosfera da fêmea com o núcleo reprodutivo do macho. Então, vai formar um embrião aqui, A grande e A pequena, tá certo? Porque um A grande vem daqui, o outro A pequeno vem de cá. O endosperma, ele vai ter duas partes da mãe para uma parte do pai. Então, o endosperma vai ser A grande, mais uma parte do pai, que é A pequena. E o pericarpo, que é a casca da semente, essa vai ser exatamente igual à da mãe, que era A grande. Se eu tiver, por exemplo, um indivíduo que é A grande, B pequeno, cruzando com o indivíduo que é A pequeno, B grande, o que acontece? Vamos lá de novo. O embrião, ele vai ser formado por uma letra do A pequeno e pelo B grande do pai, e por uma letra do A grande da mãe e um B grande aliás, uma letra, né? A grande e uma B pequena da mãe.
Então, se juntar isso, ó, um A grande da mãe está aqui, o A pequeno do pai está aqui, um B grande do pai que está aqui e um B pequeno da mãe que está aqui. Pronto, o embrião é formado assim. O endosperma, eu vou precisar de pegar duas letras da mãe, então vai ser duas letras A grande, e uma letra A pequena do pai, por causa da formação do núcleo reprodutivo. Então tá lá, A grande é pequeno, e uma letra grande do pai, que é B grande, e duas pequenas da mãe, que é B pequeno, B pequeno. E o pericarpo vai ser exatamente igual ao genótipo da mãe, que é o A grande, B pequeno, B pequeno. Ok? Pessoal, então essa era a aula de hoje. Desculpa ela ficar grande, mas essa aula realmente é muito grande, tá? Me perdoe aí, não tem como fazer nada, tá certo? Ela é muito grande mesmo essa aula. As próximas serão menores, tá? Vou interromper o compartilhamento aqui, deixa eu voltar aqui. Então, está gravada essa aula. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente para por aqui e aí a gente fala na próxima aula, ok? Dúvidas?